Bom dia a todos que nesta manhã estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, né? E eu saúdo a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar, meu amado, com vocês a palavra que Deus colocou em meu coração, que se encontra no livro de João, capítulo de número 8, verso do 2 ao verso 9. A Bíblia diz assim: de manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele assentou-se para os ensinar. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram a Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que tu dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja primeiro a lhe atirar uma pedra. E inclinando-se novamente, escrevia na terra. No verso 9, a Bíblia diz assim: quando ouviram isto, foram se retirando um a um e começaram pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estavam. Querido, esta passagem relata uma mulher que foi pega em adultério, que foi trazida pelos mestres da lei, pelos fariseus, até a presença de Jesus. Onde naquela época a lei mandava que esta mulher fosse morta sendo apedrejada. E as pessoas trazem esta mulher até Jesus, querendo um motivo para acusar Jesus e também para apedrejar essa mulher. E se nós olharmos aqui, quando Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, a Bíblia fala que um a um eles vão soltando a pedra e vão se retirando. E na cena fica só a mulher e Jesus. Mas, em outra tradução, na Bíblia King James, a Bíblia, eu estudei ela com mais afinco, ela vai dizer que quando Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, na King James diz bem assim como eu vou lhe dizer agora: movidos por sua consciência, um a um vão soltando as pedras e se retirando. E na cena fica Jesus e a mulher. Querido, eu vim aqui trazer essa palavra para dizer para você sobre consciência. Consciência, ela só serve para te acusar, para te apontar. Quantas vezes nós cometemos deslizes, erros, e aquilo fica em nossa consciência nos apontando, nos acusando. Eu quero fazer uma comparação nesta manhã sobre consciência e Espírito Santo de Deus, para você ver qual é a diferença. Querido, imagine a cena: um grupo de pessoas trazendo uma mulher que foi pega em adultério. Jesus está ali ensinando e trazem esta mulher até Jesus e começam a indagar Jesus: olha, a lei manda que nós apedrejamos ela, e o senhor que faz? Ele está ali, ó, escrevendo com o dedo. As pessoas ali: e aí, Jesus, vamos atirar a pedra nela. Eu imagino, vamos lá, Pedro na cena. Pedro era afoito, Pedro era aquele meio, impulsivo, colérico, que se fala. Eu imagino Pedro já devia estar com um paralelepípedo na mão, esperando a ordem de Jesus para dar-lhe uma pedrada nesta mulher. E aí Jesus, com aquela calma dele, com aquele domínio próprio, escrevendo na areia. Eu acredito que isso desestabiliza quem está querendo desestabilizar Jesus. Porque enquanto as pessoas estão nervosas, gritando, quantas vezes, eu vou falar de uma forma que eu quero que você me entenda. Eu sou casado já há alguns anos e de vez em quando, sabe como que é
Mulher, né? Você que tá me assistindo aí, não tenho nada contra as mulheres, porque eu gosto muito de mulher. Às vezes a minha mulher começa a falar, e eu pego um copo, ponho a água na boca e seguro a água. Daqui a pouco ela cansa de falar e para. Fala, oi amor, tudo bem? Se eu discuto com ela, cria-se uma contenda dentro da minha casa. Mas o meu silêncio faz com que ela canse e aí nós possamos conversar e as coisas se acalmam. E é exatamente isso que Jesus faz. O domínio próprio de Jesus faz com que estas pessoas percam a estrutura, percam a paciência. E olha só o que Jesus faz. Ele se levanta, olha para todos eles que estão acusando a mulher. A mulher, imagine ela, devia estar amedrontada. Ele diz com muita calma, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Querido, em outras passagens, a Bíblia diz assim, da maneira como medir, vai ser medido. Ó, tire primeiro o cisco do teu olho para tirar a trave do seu irmão. Preste atenção, querido, da maneira como você julgar, você vai ser julgado. E Jesus diz exatamente isso, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como eu falei de Pedro, Pedro afoito, já devia estar com um paralelepípedo na mão. Quando ele vê Jesus falando isso, eu imagino Pedro soltando o paralelepípedo, tentando amarrar a sandália, disfarçadamente saindo no meio do povo, falar, eu acho que eu fiz besteira. E mais ou menos isso. E aí, querido, a Bíblia fala que movidos por sua consciência, um a um vão soltando a pedra. E na cena ficam só duas pessoas. Ficam Jesus e a mulher. Preste atenção, Jesus não tinha pecado, então ele ficou na cena. Aquele que poderia atirar a pedra na mulher, não atira, não acusa. Ele diz assim, mais ou menos para você entender, nem eu que posso atirar a pedra, vou atirar. Porque ele fala assim, ó, nem eu te condeno. Ele está falando para essa mulher, eu posso, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para perdoar. Eu vim aqui para transformar. Eu vim aqui para mudar as coisas. E é isso que Jesus veio falar para você nesta manhã. Jesus não está aqui para te apontar. Jesus não veio nesta terra para te acusar. Esse é o trabalho do diabo. O acusador. É ele que trabalha em nossa consciência. É essa comparação que eu quero falar contigo nesta manhã. A consciência, ela serve para te acusar, para te apontar, para ficar te condenando. Mas, querido, a Bíblia fala que a cédula de morte, ela foi rasgada na cruz do Calvário. E a consciência é exatamente isso. A consciência, ela só vai falar contigo depois que você cai no buraco. Aí ela fica falando, tá vendo? Caiu no buraco. Tá vendo? E é exatamente isso o papel de muitas pessoas em nossa vida. Talvez você tá me entendendo aí o que eu quero dizer. Mas o Espírito Santo é totalmente diferente. O Espírito de Deus é aquele que te avisa antes de você cair. Eu faço uma comparação que o Espírito Santo é como se fosse o Waze do meu carro. Eu ligo o Waze, coloco a rota e aí nós estamos andando com o carro. Aí o Waze fala, ó, a 100 metros, obras na pista, desvie para a direita. Aí eu desvio para a direita. O Espírito Santo fala, ó, a 50 metros, radar a 50 por hora. Eu diminuo a minha velocidade. Até chegar na minha direção, na minha rota. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a nossa direção, ele é a nossa rota. O Espírito Santo, ele faz o papel inverso da consciência. O Espírito Santo é aquele que te avisa antes de você cair. Ele te avisa antes de você quebrar a sua cara. A consciência, ela só serve para te acusar, para te falar depois que você caiu, para falar depois que você escorregou. O Espírito Santo é como se fosse que eu falei para você, o ex, ele te avisa tudo antes. Deus, ele não tem prazer na tua dor. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus, ele nos deixou esse intercessor, o Paracletos, que é um advogado ilimitado. O advogado, no mundo terreno, quando ele vai no fórum, ele tem momento para falar, ele só fala quando o juiz
determina e ele tem limites para falar. Mas o Espírito Santo, ele é ilimitado. Quando você não tem mais palavras, ele leva as tuas palavras, as tuas orações, a Bíblia fala com gemidos inexprimíveis até o Pai. Sabe aquele dia que você diz assim, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu perdi, eu cansei, leva a minha vida. O Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele vai até o trono de Deus, ele olha para o Pai e diz assim, Pai, ela não sabe o que diz, Pai, dá mais uma chance. Você está pedindo para morrer, o Espírito Santo está do lado do Pai, dizendo, Pai, ela não sabe o que fala, Pai. Perdoa ela, dá mais uma chance para ela. Sabe, ele é teu amigo, ele é teu abrigo, ele é teu seguro, sabe? Esse é o papel do Espírito Santo. É aquele que está contigo nos momentos mais difíceis, sabe? Sabe quando aquele momento que você já passou, que você achou que não ia ter mais saída? E não sei como apareceu aquele de repente e você conseguiu ter um escape, você conseguiu ter uma saída. Era o Espírito Santo trabalhando por tua vida, trabalhando no teu favor. Jesus, quando vai para o Pai, ele diz assim aos seus discípulos, eu vou para o Pai, mas para vocês agora eu vou deixar o Espírito Santo de Deus, que é o teu amigo, o teu intercessor, o teu abrigo, sabe? Falar do Espírito Santo para você nessa manhã, chega a me comover, sabe? Eu tô aqui falando contigo, mas eu tô cheio da presença de Deus, sabe? Falando do Espírito Santo. Porque quantas vezes na minha vida eu achei que eu não ia ter mais saída, sabe? Eu lembro dos meus livramentos, eu não era nem cristão, eu não era nem evangélico. E eu lembro do Espírito Santo de Deus, sabe? Eu lembro num dia em que um rapaz puxou um revólver, pôs na minha cabeça e apertou 3 vezes o gatilho. E não saiu nenhuma das balas. E hoje eu estou aqui falando para você. Eu não tinha nem aceitado Jesus. E o Espírito Santo já estava trabalhando em meu favor. O Espírito Santo, ele quer trabalhar ao teu favor. Sabe? Pare de permitir que a tua consciência te acuse. Porque Jesus, nessa terra, com o papel de acusador, de apontador, não, para ficar te culpando, te condenando, não. Jesus, ele veio nessa terra com o papel de advogado, para interceder por você junto ao Pai. Ele diz assim, filhinhos, se pecai-vos, confessai os seus pecados, eu sou fiel e justo para perdoar. Sabe o que ele diz no final da história para essa mulher? Vai em paz, nem eu te condeno. E olha o que ele diz também. Vai e não torne a pecar, para que não te suceda mal pior. Sabe o que Jesus está falando para você? Sobre o arrependimento. Jesus está te perdoando nesta manhã. Jesus, ele quer mudar a tua história. Jesus, através do Espírito Santo de Deus, ele quer transformar a tua vida. Ele está dizendo para você assim, vai em paz nessa manhã, levanta aí do teu leito, levanta da tua cama. Você que talvez esteja encarcerado me assistindo aí, o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida. Ele quer fazer que nem ele fez com Paulo e Silas na prisão, abriu as portas da prisão. Ele quer mudar a tua história e ele está dizendo para você que o teu passado nesta manhã não importa. Ele quer saber o que você vai fazer de hoje em diante, sabendo de todas essas coisas que eu estou falando para você. Ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida. Abra a porta do coração para o Espírito Santo e se arrependa, para que não te suceda mal pior. Esta é a palavra que Deus colocou nesta manhã de sexta-feira para a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu quero orar com você nesta manhã. Leve seu pensamento a Deus, curve sua cabeça comigo. Senhor, meu Pai, meu Deus, quantas vezes, meu Pai, nós erramos, quantas vezes falhamos, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, achamos que não teria mais jeito em nossas vidas. Mas Tu, com o Espírito Santo de Deus, Pai, Tu, com grande amor sobre as nossas vidas, meu Pai, mudaste a nossa história, Senhor. Mudaste a nossa vida, Senhor.
Ah, Jesus, eu como teu pastor e autoridade aqui na terra, Senhor, vá de encontro a essas pessoas, Pai, que nesta manhã, Pai, estão chorando, clamando e que talvez, Senhor, estão querendo desistir das suas próprias vidas, meu Pai. Intercede, Espírito Santo de Deus, por cada uma dessas pessoas, meu Pai. Cobre, livra, protege, meu Pai, de todo o mal, Senhor, e abençoa, Pai, a família brasileira, abençoa todos que estão me assistindo, meu Pai. É o desejo do pastor Charles e da Casa de Oração Valente de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Olha só, vou dizer para você, olhando nos seus olhos, você é muito importante. Você é uma joia rara, você é precioso para Deus. Foi por mim e por você que Ele morreu na cruz do Calvário. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo para a tua vida. Deus abençoe vocês, meus amados.